Boa noite, meus netinhos! Tudo bem com vocês? Que belezura, não é? Mais um encontro, não é? Mais um encontro com mais uma história de aprendizado para todos nós. Hoje estou muito feliz, com mais essa história que eu vou contar para vocês aqui do meu livro. História do Robin Hood. Vocês imaginou aí comigo o Robin Hood? Como que ele era? Homem afeiçoado, bonito. Eu fico imaginando, né, os personagens que a gente lê nas histórias, não é, meus netinhos? É tão bom, né? Será que Robin Hood existiu mesmo? Nós vamos descobrir hoje, vai! Através desse seminário. Isso mesmo. Já tem o livro do meu netinho Wallace, Era Uma Vez para Adultos? Tem não? Entra lá no link, tá na descrição do vídeo, também no chat ao vivo. Basta você clicar lá que vai abrir e você pode adquirir e receber na sua casa. Por meio dos correios. Mas vamos deixar de falação, né? Vou contar a história para vocês, para a gente começar então o nosso encontro. A gente poder refletir. Era uma vez. Na Inglaterra vivia um jovem chamado Robin Hood. Ele era um rapaz muito justo e não gostava do fato de os nórdicos tratarem tão mal os pobres companheiros saxões. Os nórdicos obrigavam o povo saxão a fazer todo o trabalho no campo. Pode uma coisa dessa? Eles davam grandes festas, alegravam-se, caçavam à vontade, enquanto os saxões dificilmente tinham algum dinheiro, além de serem proibidos de caçar. Um dia, Robin foi surpreendido caçando e por isso foi declarado um fora da lei pelo príncipe John. Entre outras coisas, Robin perdeu os poucos recursos que tinha e a moradia. Ao vê-lo sem lar, o que aconteceu? O povo saxão lhe ofereceu abrigo e amparo. E Robin Hood decidiu passar o resto de sua vida ajudando os pobres e os necessitados. Então formou um grupo de foras da lei que pegava dinheiro dos ricos e os distribuía entre os pobres. Um dia, Robin Hood e seus grupos, e seu grupo era um só, né? Se ofereceram para acompanhar Marianne, filha de Sir Richard Fitzwater. E meu Deus, será que falei certo? Vovó Luzia tá sabendo nem falar português, dá mais inglês, né, meus netinhos? Sir Richard Fitzwater. Sir Richard era um amigo que possuía terras em uma parte perigosa da floresta. Durante a jornada, Robin notou que havia muitas pegadas de cavalo pelo chão. Robin Hood começou a se perguntar por que tantos cavalos viajavam naquela mata fechada. Foi quando ele conseguiu perceber, presta atenção, que aquela era uma armadilha para capturar a Marianne. Robin ordenou então que a carruagem parasse e quando de repente o xerife nórdico e seus cavalos atacaram o grupo. Rapidamente, Robin pegou seu arco e flecha e derrubou 2 dos soldados. Os cavaleiros restantes correram de volta para se protegerem
no castelo de Nottingham. Será? Será que falei certo? Vocês entenderam? Corram para seu chefe e lhe digam que eu deterei qualquer cavaleiro que vier a esta floresta, disse Robin Hood. Um aviso, né, gente? Então, Robin deixou Maria em casa em segurança. E ao saber de todo o ocorrido, Sir Richard Fitzwater agradeceu a Robin, que partiu e continuou a ajudar com sua força e astúcia as pessoas necessitadas. Belezura, não é essa história? Vocês gostaram? Nossa, mãe, tem um filme também, um filme para adulto e tem um filme infantil. Depois você procura, que é uma belezura só. E o que mais me tocou, sabe quando assisti esse filme? Tem umas cenas assim, maravilhosas. Mas o que mais me tocou mesmo é a música. As trilhas sonoras dos filmes é muito bonita, né, gente? E desse filme, essa música assim marcou a vida da gente, né? Todo mundo vai lembrar. Ainda mais na voz maravilhosa, maviosa, né? Da Aline Charrade, com seu violonista Lucas Felipe. Eles vão trazer para nós essa música, que está em português e inglês. Para a gente poder entender, né? Entender o que está falando a música. Então nós vamos, assim, juntos escutar esse vídeo muito bonito. E logo depois o personagem, o Robin Hood, vai fazer o seminário para nós, explicando tudinho, gente. Explicando até o significado do arco e flecha, para a gente poder entender na nossa vida. Tá bom? Fica tudo com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Olhe nos meus olhos, você vai ver que descobri que é tudo pra mim. Abra o coração, a sua alma, se me enxergar, vai se encontrar. Entenda, não posso te perder. Eu sangro, eu morro por você. E é verdade, tudo que eu faço por você. No seu coração você vai ver, não tenho por que esconder. Tudo que eu sou pra você. Eu morreria pra você viver. Entenda que luto por você. Qualquer coisa eu sei dá pra fazer. E é verdade, eu faço tudo por você. Não tem amor como o seu amor, nenhum outro me daria tanto. Nada vai voltar se você estiver lá. Todo dia, toda noite.
fight for you, I lie for you, walk the way for you, yeah, I die for you. You know it's true, everything I do. Oh, I do it for you. Queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual dessa noite. Eu sou Robin Hood. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em suas vibrações de paz. Acabamos de escutar a canção, que é música tema do filme Em Relação à Minha Vida, bem como a história que foi narrada pela vovó Luzia. Na noite de hoje nós vamos tentar compreender um pouco acerca da minha história, com auxílio dos textos, as mensagens que se encontram no livro Era uma Vez para Adultos, onde os benfeitores Friedschein e Michal Fassa vão fazer uma análise trazendo a história para os dias atuais, para que nós possamos vivenciar estes postulados no nosso dia a dia. Em pleno século XXI, ainda existe um grande mistério sobre a veracidade deste conto infantil. Ou seja, não chegaram ainda a um consenso se eu sou apenas um personagem ou se realmente eu existi. O fato é que uma das primeiras referências escritas em relação ao meu nome foi um poema épico escrito em 1377 por William Langand. E logo, a lenda se espalhou pelas baladas medievais, passou para os grandes teatros e no século XVII, Joseph Ritson pôde então escrever uma história para ser publicada em um livro, entrando para a literatura universal. Há muitos estudiosos que defendem a tese que eu realmente existi e que leguei muitos exemplos que ficaram imortalizados. Por exemplo, na cidade de minha origem, há um busto em minha homenagem e algumas ruas que também relembram os dias que vivi na Terra. Mas independente de eu ter vivido ou não, de eu ser um personagem ou ter sido uma pessoa que realmente existiu aqui na Terra, o mais importante são os exemplos. É a história marcante que merece ser estudada, analisada, compreendida. Porque, de certa forma, Robin Hood tornou-se um arquétipo, onde muitas pessoas, homens e mulheres no transcorrer da história, se inspiraram em mim para poder realizar, para alcançar objetivos, lutar por interesses iguais. Mas todas as vezes que nós vamos estudar uma história, e a doutrina espírita nos auxilia a entender isso, é preciso que nós contextualizemos, que nós entendamos o período, o processo que estava vivendo a Terra, a situação que estava sendo vivenciada, para nós não incorrermos em erros e também conseguirmos de uma maneira mais aprofundada retirar a mensagem para os dias atuais. A minha história ela ocorreu por volta do século XII. Nesse período,
a Terra estava passando por momentos muito difíceis. A terrível Idade das Trevas, mais conhecida como a Idade Média. Na verdade, a Idade Média durou 10 séculos, do século V até o século XV. E neste período, quantas dores, quantos sofrimentos, quantos movimentos foram realizados, e entre eles as cruzadas. As cruzadas foram movimentos militares realizados pelo Ocidente para conquistar e também ocupar, mantendo sob o domínio cristão a velha Jerusalém, a cidade prometida. Especialmente, 3 reis realizaram essas cruzadas: Felipe Augusto, da França, Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Nessa época, meus amigos, muitas guerras aconteceram. Inúmeras pessoas morreram em nome de Deus. Na verdade, a história diz que ocorreram em torno de 9 cruzadas. Essas guerras chamadas santas, que demonstraram o desconhecimento total das leis de Deus. O Evangelho de Jesus, que é um cântico de paz, Jesus é o príncipe da paz que vem instaurá-la aqui no nosso planeta. Eis que o Evangelho deturpado levou à morte muitas pessoas. A minha figura, a figura de Robin Hood, ela vai surgir por volta da Terceira Cruzada, trazendo renovação. Renovação de conceitos, revolucionando a Inglaterra com seus ideais heróicos. Porque, de alguma forma, eu queria estabelecer a igualdade e a liberdade. O meu desejo era que todos pudessem ter o seu lugar dentro da sociedade. Quando nós vamos entender os processos das guerras, das cruzadas, à luz da doutrina espírita, especialmente Allan Kardec, o nosso codificador, em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, no capítulo intitulado Lei de Destruição, está em sua terceira parte das leis morais, os benfeitores vão nos dizer que as guerras, elas são fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Jamais, meus amigos, nós poderíamos supor que, em nome de Deus, pessoas pudessem ser mortas, que povos se erguessem contra povos para poder matar. Porque a proposta divina, ela é de amor, ela é de paz. Aliás, Jesus, o nosso mestre por excelência, ele estabeleceu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. Por que então que as pessoas se ergueram em nome de Deus para poder matar? É porque nós, as criaturas humanas, ainda temos uma ideia muito apequenada e muito equivocada da divindade. Principalmente aquela época. A Bíblia Sagrada informa nos seus textos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas parece que não lemos corretamente, porque nós achamos que Deus foi criado à nossa imagem e semelhança. Então nós criamos uma ideia antropomórfica de Deus.
um Deus que se parece com os homens. Aquele velhinho de cadeado na mão, de longas barbas brancas, assentado no seu trono, dizendo quem entra, quem não entra no reino dos céus. Um Deus arbitrário que escolhe povos, que ama mais a um do que a outro. É porque nós vamos transferindo as nossas debilidades, as nossas vontades para Deus. No entanto, é o Espiritismo que, alargando a nossa mente, fala-nos que Deus é misericordioso, que Deus é justo e bom, que Deus é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Numa só palavra, nós poderíamos dizer que Deus é amor. Mas quando nós vamos adentrando a história, nós vamos percebendo que a maioria dos contos infantis, eles acontecem em reinos de fantasia, glamour, riquezas, belezas, envolvem príncipes, princesas, reis e plebeus. Conforme os nossos internautas estão percebendo, desde os estudos anteriores, essas histórias que foram narradas falam muito a respeito deste universo, logicamente trazendo mensagens muito profundas. Mas, especialmente Robin Hood, é uma história infantil, também juvenil e adulta, bem diferente. Nos contos, geralmente a narrativa tem início num reino, governado por um monarca, que geralmente está sujeito a algum tipo de problema, seja com a população, com os familiares, com terras ou plantações. E a história, ela discorre em torno dessa problemática para que se obtenha, inclusive, a solução, o chamado final feliz. Mas neste contexto do Robin Hood, as coisas mudam um pouco de figura. Durante muito tempo, a figura do rei, ela representava um princípio divino. O rei é como se fosse um deus aqui na Terra. Se nós voltarmos no tempo, no Antigo Egito, os faraós eram considerados os representantes da divindade aqui na Terra. Mas especialmente nesta época em que nós estamos vivendo a nossa história, na Idade Média, o Papa assumiu essa representação de Deus aqui na Terra e começou a desempenhar um papel muito determinante durante séculos, tornando-se muito importante, principalmente dentro da Europa, porque o Papa ele servia de árbitro entre os monarcas, ele evitava ou iniciava uma guerra. Então a palavra do Papa tinha uma grande autoridade, era muito respeitado por todos aqueles que estavam ao derredor. Naturalmente, que quando nós vamos perceber no contexto espiritual, essa figura do rei, ela tem uma outra conotação. Quando, por exemplo, nós vamos estudar o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que várias vezes, nas parábolas que ele contou, nas histórias com profundo ensinamento moral, ele nos trouxe a figura do rei. Mas esse rei apresentado por Jesus, ele tem um abismo em relação às personagens ou mesmo às pessoas reais que foram reis com aquelas que foram utilizadas por Jesus, dos contos infantis. Porque os reis da parábola de Jesus
são a representação de Deus, de justiça, misericórdia, bondade, amor. Já os monarcas, os reis, dos contos infantis ou da vida real, muitas vezes representam a humanidade, as misérias, as dificuldades, os problemas e as aflições. Por que nós estamos dizendo isso? Para nós percebermos o que é um rei, que é a representação do divino. Quando nós vemos o rei que Jesus traz na parábola, deveria ser aquele rei que governa um povo representando Deus. Daí as diferenças. Daí nós vamos percebendo o quanto nós precisamos ainda transformar. Principalmente aqueles que se encontram à direção dos países, dos estados, das cidades, porque tem o poder em suas mãos. Algumas histórias infantis, elas são retratadas no velho mundo. E Robin Hood, a minha história, conta a respeito da disputa de poderes, de terras, e de alguma forma, essa narrativa ela quer mostrar a vulnerabilidade, a fragilidade que se encontra no poder. Quando nós possuímos o poder em nossas mãos, isso nos deixa muito vulneráveis, porque somos muitas vezes tomados pelo orgulho, pelo egoísmo, por essa arbitrariedade, pela utilização do autoritarismo, e vamos enveredando por caminhos infelizes. E nessa história específica que hoje nós estamos estudando, vai revelar as dificuldades de relacionamento entre os reinos, em disputas intermináveis de poder, que vão gerando cada vez mais dificuldades. Em outras histórias, por exemplo, nós temos as enfermidades que são mostradas, vivenciadas. Outras vezes o ouro como um ponto de partida, de luta, de poder. A impossibilidade de se adquirir coisas que se deseja mesmo tendo muito dinheiro, inclusive a saúde. Os conflitos internos, nos relacionamentos afetivos, familiares. Tudo isso é mostrado geralmente nas histórias que são narradas pela literatura universal. São os contos que muitas vezes querem trazer a fantasia, mas falando da realidade. A proposta sempre é que a história ela possa nos trazer uma mensagem positiva. Toda e qualquer mensagem que é difundida deveria conter aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é positivo na vida das pessoas. Porque vai nos ensinando, vai nos direcionando para nós sabermos lidar com as experiências da vida. No caso específico dessa história, nós vamos aprender a lidar com a riqueza. A riqueza que sempre foi ostentada, que foi a busca da felicidade, porque muitos ainda hoje acreditam que se é feliz quando se tem muito dinheiro, e ela precisa ser bem utilizada de maneira proveitosa para todos aqueles que estão ao redor, bem como para aqueles que também possuem. Porque a riqueza, ela nos convida ao auxílio mútuo. Então, a proposta da riqueza
é de tirar do caos para o soerguimento, da guerra para levar a paz. E todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos caminhando para o aprendizado. O convite divino é para que nós utilizemos de todos os recursos que são oferecidos, dos mais diversos, as expressões da riqueza, tudo aquilo que bate à nossa porta, canalizando não apenas para o nosso próprio proveito, mas também daqueles que estão juntos na jornada, inclusive os mais necessitados. Há inclusive na oração de Francisco de Assis, aquela frase que muitas vezes nós repetimos: é dando que se recebe. Então Robin Hood, eu mesmo, é o personagem que busca lutar. Lutar, inclusive, contra o preconceito. A história de Robin Hood fala muito de preconceito, porque ele desejava valorizar ambos os povos, fossem os nórdicos, fossem os saxões. A proposta dele era de unir, de fazer entender que juntos poderiam realizar muito mais, que a luta interna de uns contra os outros levaria apenas à degradação, à morte, à perda de valores. Mas quando se descobre o valor da união, eis então que os indivíduos se fortalecem, prosseguem e conseguem, inclusive, progredir, evoluir não apenas do ponto de vista material, mas principalmente o espiritual. Nenhum de nós, ninguém deve ser desprezado por causa da raça, da nacionalidade, da religião, da orientação sexual, da classe social, do gênero ou do que quer que seja. Todos nós precisamos ser valorizados, respeitados em nossas diferenças, para que nós consigamos, assim, em sociedade, ter uma vida muito mais harmônica. O preconceito, dizem os benfeitores espirituais, deriva do nosso orgulho. São as ideias pré-concebidas que nós vamos trazendo, que vão passando de geração para geração. Para nós termos uma ideia, não existe na Terra nenhum preconceito que tenha qualquer tipo de balizamento científico. Não há nenhuma constatação verídica de que o preconceito, aquela ideia difundida, ela tenha razão de ser. Todos os preconceitos, eles são criados a partir dos frutos de ideias, de concepções equivocadas, individuais, coletivas, que acabaram aceitas pela sociedade como sendo verdadeiras. E quando nós abraçamos uma informação como sendo verdadeira, depois, para poder demovê-la, é muito mais difícil. Por isso que Kardec ele diz que é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Que quando nós aceitamos uma mentira, ela se torna verdade. E direta ou indiretamente, meus amigos, todos nós, de alguma maneira, trazemos arraigados dentro de nós muitos preconceitos, porque até mesmo na nossa educação, nós recebemos isso dos nossos pais. A sociedade, de alguma forma, nos ensina. Vai passando essas informações que nós vamos abraçando e incorporando na nossa vida. Poderíamos aqui citar alguns tipos de preconceitos para nós entendermos um pouco mais a mensagem da história. Temos muito presente na atualidade
os preconceitos sociais, que também são presentes na minha história, são aqueles preconceitos que derivam da condição socioeconômica de uma pessoa. O caráter de alguém não está nos títulos que essa pessoa tenha. Não está nos recursos financeiros que alguém dispõe. Porque quando advier a morte física, quando todos nós passarmos por essa experiência um dia, o que nos será perguntado é: o que fizeste dos tesouros que te confiamos? O que fizeste das bênçãos, as oportunidades, sejam elas quais forem, que te foram entregues na mão? E nós vamos responder pelas nossas atitudes. Não se fomos ricos, se fomos pobres, se fomos diretores ou governadores. Nada disso. O que contará são as experiências por meio daquelas situações que nós vivenciamos. Mas na atualidade, as classes sociais ainda têm muito preconceito umas contra as outras. E não é apenas do rico para com o pobre, nós também temos preconceitos de pobres para com ricos. Pessoas pobres que acham que todos os ricos são orgulhosos, que acham que todos os ricos são prepotentes. Esse é o tipo de preconceito. Nós não podemos generalizar a atitude de uma pessoa como sendo a de todos. Como também há muitos preconceitos sociais estampados, inclusive dentro de estabelecimentos. Hoje, quando se vai lançar um shopping na nossa cidade, geralmente os jornais, as revistas divulgam assim: shopping tal, lançado no bairro tal para a classe A, B, C ou D da sociedade. Ora, quando nós estabelecemos que um daqueles estabelecimentos é para atender tal ou qual classe da sociedade, isso não seria um preconceito? Quando nós vemos uma pessoa modestamente vestida pelas ruas da cidade, geralmente achamos que é um malfeitor. Às vezes até mudamos de calçada com medo de ser assaltado. Mas nós nos esquecemos que em pleno século XXI nós temos aí ainda os crimes de colarinho branco. Pessoas milionárias que também cometem outros tipos de crimes. Então é preciso nós revermos os nossos conceitos. Jesus, na parábola do rico e Lázaro, uma parábola bastante conhecida, em que ele conta que havia um rei que se vestia de púrpura e de linho finíssimos. Vivia no seu castelo regaladamente, enquanto havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, deitado à sua porta, que desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rei e ninguém lhe as dava. Somente os cães vinham lamber as suas feridas. E um dia os dois desencarnaram. E quando chegaram do outro lado da vida, eis que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico encontrava-se no Hades em sofrimento. Entre eles havia um grande abismo. Por mais que o rico desejasse que Lázaro pudesse ao menos molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar a sua língua, ele não podia fazê-lo. Porque era a hora agora de recolher os frutos da semeadura. Em o livro Céu e o Inferno, nós vamos encontrar diversos relatos de espíritos que vivenciaram experiências de riquezas, de poder, que dão relatos da realidade no mundo espiritual, como espíritos paupérrimos, miseráveis, que encontraram alegrias do outro lado da vida. Então, nessa história infantil do Robin Hood, nós vamos perceber que os preconceitos sociais e raciais estão muito presentes. Mas ao mesmo tempo que eles estão presentes, eles são muito ilusórios. Por quê?
porque menospreza-se uma classe social que é baixa dentro da sociedade, mas é dessa classe social que vem a renovação dos valores. São das pessoas mais modestas, mais simples, mais pobres, que surge esse ideal revolucionário do crescimento, da mudança, da valorização, do compartilhamento. Então, o aprendizado, ele vem dos plebeus para depois achegar-se ao coração dos mais ricos. E Jesus havia falado sobre isso quando disse que a sua mensagem tocaria os corações daqueles que eram simples, simples e puros de coração, porque aos doutos, aos prudentes, muitas vezes o orgulho não deixa enxergar essa proposta que ilumina, que transforma e que auxilia uns aos outros na caminhada. Então, é preciso que nós trabalhemos dia após dia para podermos quebrar os preconceitos. Albert Einstein chegou a dizer que seria mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Na época que ele disse essa frase, não se sabia ainda que o átomo podia ser dividido. Mas, em verdade, o que ele queria mostrar é o quão difícil é nós deixarmos de lado os nossos preconceitos. Não poderíamos também deixar de dizer, já que estamos falando das cruzadas, dessa época de tantas dores, sobre os preconceitos de ordem religiosa. A intolerância religiosa, ela sempre esteve presente em todas as épocas. E é preciso nós reconhecermos que não existe uma religião melhor do que a outra. Se nós tivéssemos oportunidade de perguntar aos nossos internautas agora qual é a melhor religião, a melhor religião será sempre aquela que nós abraçamos, aquela que nos traz respostas, nos traz direcionamentos. Então, hoje, aqueles que são no espiritismo, a doutrina espírita é a melhor religião para eles. Aqueles que são católicos, a Igreja Católica é a melhor religião para eles. Como também no protestantismo, no budismo. Porque a melhor religião é aquela que oferece caminhos, que mostra diretrizes, que convida o indivíduo à iluminação, que nos liga com Deus. Então, a intolerância religiosa é a falta de habilidade de respeitar as diferenças. Desde a época de Jesus, ou mesmo antes, essas intolerâncias sempre ocorreram. Nero mandou matar aos cristãos por intolerância religiosa. Os judeus enviavam muitas pessoas, como enviaram Jesus, para ser julgado por Roma, por causa de diferenças da forma de pensar dentro do judaísmo. Quantos de nós nos levantamos contra determinadas religiões e às vezes sem conhecermos? Há preconceitos contra os católicos, contra os protestantes, contra os espíritas, umbandistas, candomblecistas. E quantas vezes nós nos erguemos para falar desses nossos irmãos sem conhecimento de causa, sem conhecer a religião que eles professam. Também precisamos ficar muito atentos em relação aos preconceitos de gênero, especialmente contra a mulher, que sempre foi perseguida e foi vilipendiada. A história da mulher, ela é marcada de muitos sofrimentos, porque desde a Bíblia Sagrada, na história mitológica de Adão e Eva, a mulher foi culpada pela desobediência. E eis então que ela é perseguida, é massacrada. Somente na década de 60, por meio do feminismo, que as mulheres começaram a alcançar o seu valor, começaram a trabalhar para ocupar os seus lugares, para obter os seus direitos.
e muitas têm alcançado este espaço. O cuidado, porém, que precisamos tomar em relação a qualquer luta pelos direitos é que isso não se torne uma guerra. Por exemplo, que as mulheres não lutem contra os homens, que as mulheres não se masculinizem por causa desta guerra, que naturalmente, por meio das conquistas, vai se obtendo espaço pouco a pouco, cada um cumprindo com a sua missão. Os preconceitos de orientação sexual contra os homossexuais, os transexuais, também precisam ser revistos. Meus amigos, o caráter de uma pessoa não pode estar na sua orientação sexual. O respeito deve ser sempre a tônica das nossas relações humanas. E por fim, dentro da questão dos preconceitos que essa história nos traz, nós vamos encontrar os preconceitos de raça, que é aquele que nós citamos logo no princípio, entre os nórdicos e os saxões. Os nórdicos se consideravam melhores do que os outros. E por isso, eles se sentiam no direito de perseguir, de tolher que as pessoas fizessem isso ou aquilo, de fecharem numa redoma essas pessoas, como se elas fossem objetos, como se elas fossem escravas. Aliás, na época da escravidão aqui na Terra, dizia-se inclusive que o negro ele não tinha alma e por isso mesmo poderia ser objeto, poderia ser escravo. Aqui no Brasil, embora ainda haja muitos preconceitos, a Constituição brasileira estabelece o racismo como um crime inafiançável. Está no Código, porque todos nós, quer queiramos ou não, somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. As diferenças existem, sempre vão existir, mas como um mecanismo de aprendizado, de crescimento espiritual. Uma das grandes lutas que eu empreendi foi em busca desta igualdade, pela conscientização sobre o valor daqueles que eram considerados os plebeus, mostrando que todos nós somos dependentes uns dos outros. Nós não somos autossuficientes, nós vivemos uma sociedade, ninguém sabe tudo, ninguém realiza tudo, nós sempre precisamos de alguém para fazer algo que nós ainda não conseguimos realizar. No transcorrer da história, fui chamado herói. Mas em todas as épocas, em todas as civilizações, houveram heróis. Heróis verdadeiros, que lutaram, que trabalharam, que fizeram algo. Mas também heróis que foram criados. Porque a criatura humana precisa muitas vezes desse ser imaginário que vem libertar, que vem modificar, que vem transformar, que vem salvar a humanidade, resolver os problemas. As multidões desejam e querem isso. Podemos dizer que há heróis de diversos tipos. Heróis tolos, mesquinhos, belos, mágicos, tempestuosos. Há heróis inocentes, belicosos. E cada um com as suas peculiaridades ficaram marcados na vida real ou até mesmo no imaginário popular. Nos contos de fada, estes heróis, eles sempre estão presentes. E dentre esses heróis, qual você acha que eu me enquadro? Robin Hood é o quê? Um herói tolo? Um herói brincalhão, mocinho, belo?
mágico, tempestuoso, ou um herói que buscava realmente lutar pelos interesses humanos? Nas mensagens do livro Era uma Vez para Adultos, os benfeitores espirituais fazem uma análise muito interessante acerca da minha vida, porque eu sou um herói que utiliza-se do arco e da flecha. Esses são os meus instrumentos de trabalho. Os instrumentos que eu utilizo para poder proteger os mais necessitados. E há um simbolismo muito grande nesses instrumentos que são utilizados na guerra, especialmente o arco e flecha. Muito mais do que um incentivo da utilização deles, nós vamos entender qual foi a canalização que os benfeitores trouxeram. O arco e flecha, naquele tempo, eram instrumentos que trouxe um grande avanço na área bélica. Por quê? Porque poderia atirar-se à distância. Não era necessário estar perto do outro combatente. Muitas vezes, de maneira segura e em silêncio, atacava-se o inimigo. Com essas armas, muitos homens dispensaram aquela luta corpo a corpo, a disputa de energias. E disse que muitas guerras chegaram a ser vencidas com a utilização do arco e da flecha. Mas é claro que a conotação, a análise que nós queremos trazer nessa noite não é do instrumento bélico, mas é retirar o espírito da letra. Não nos apegarmos ao pé da letra. Porque esses instrumentos, eles nos trazem uma reflexão muito profunda. Para nós sermos heróis de nós mesmos, é preciso saber utilizar os instrumentos que nos são confiados. E para usar arco e flecha, não é preciso apenas ter uma boa pontaria, mas é preciso estar em um estado psicológico adequado. Porque para acertar o alvo, é necessário estar em harmonia. Porque todas as vezes que nós estamos atribulados, todas as vezes que nós corremos de um lado para outro, que nós não estamos bem conosco mesmo, é claro que é muito mais difícil de encontrar o alvo, de acertar o alvo. Justamente por causa do nosso desequilíbrio. Ninguém de forma atribulada, sem concentração, consegue manuar o arco e a flecha para atingir o alvo que é desejado. Então a característica principal que essa história vem nos trazer é o nosso trabalho íntimo de ter coesão e calma. Paciência para poder conseguir atingir os nossos objetivos. Eu era portador de um equilíbrio interior e por isso era considerado um grande arqueiro, porque o arco e flecha sempre na minha mão tinha o seu ponto certeiro, dificilmente errava o alvo, justamente por causa de quê? Deste trabalho íntimo que todos nós precisamos empreender. Então é um aprendizado para todos nós que esse personagem, Robin Hood, eu mesmo trago para todos. Aprender a focar naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos acertar, alcançar e lutar, é claro, com afinco para poder conseguir. Porque se nós não lutamos, se nós não buscamos, se nós não realizamos, não chegará até em nossas mãos. Aliás, o Evangelho nos ensina que é preciso fazer a nossa parte para que o céu nos ajude. Para acertar um alvo com arco e flecha, é imprescindível ter concentração, inteligência e intuição. Esses três itens
fazem um conjunto para que nós alcancemos os nossos objetivos. Mas há uma peculiaridade na minha história que incomoda muita gente, porque eu sou chamado um fora da lei. Robin Hood é um fora da lei. Esta alcunha, ela leva a muita discussão. E a primeira delas, como que é que um herói, um homem decidido a ajudar os outros, que luta pelos mais necessitados, pelos mais pobres, que quer criar o ideal de igualdade, como é que este homem pode ser um fora da lei? E para nós podermos fazer essa análise, nós queríamos recorrer às páginas do Evangelho. Jesus, ele vai nos ensinar: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase ele disse quando lhe perguntaram se era preciso pagar os impostos ao Império Romano. O desejo dos judeus de se rebelar contra aqueles que o assolavam com seu poder. E Jesus traz justamente esse ensinamento, mostrando que estamos no mundo e que precisamos respeitar as coisas do mundo. Não que elas estejam corretas, aos poucos nós vamos transformando, vamos modificando, mas as leis estabelecidas, elas precisam ser seguidas. Porque as normas, elas nos ajudam a ter disciplina, para nortear os nossos passos, para nos ensinar a viver no dia a dia. Imagine se no nosso mundo não houvessem leis, normas, havendo, muitas vezes, nos desequilibramos. Mas como entender, então, as ações de Robin Hood a partir destes ensinamentos? Será justa a atitude de roubar dos mais ricos para dar aos mais pobres? Será que um erro justifica o outro? Não seria melhor realizar uma conscientização para que aqueles que têm maiores possibilidades possam compartilhar os recursos com aqueles que nada têm? Todos nós que estamos encarnados na Terra, nós passamos por dificuldades. Passamos por problemas, por aflições. Nós vivemos um mundo ainda de provas e de expiações. E a dor ainda é um mecanismo de aprendizado, de crescimento espiritual. Então é preciso que nós também saibamos vivenciar essas experiências difíceis, sem nos rebelar, nos revoltar contra tudo e contra todos. As atitudes que foram tomadas por mim, elas são muito simbólicas. Porque essas atitudes, elas querem transformar. Elas desejam ressignificar os conceitos, transmutar os pensamentos. E é claro, observando as distâncias abissais que existem entre Jesus e Robin Hood, nós podemos dizer que os dois desejaram trazer novos conceitos, convidar os indivíduos à reflexão, à proposta nova daquilo que se encontrava equivocado. Então Robin Hood, ele utiliza-se na sua época. Eu ali no meio do povo queria de alguma forma orientá-los, mostrar um caminho diferente de tudo aquilo que estava sendo vivenciado. E vou afirmar, meus caros amigos, que sem sombra de dúvida alguma, Jesus, na sua época, também foi chamado um fora da lei. Porque quando nós percebemos as atitudes de Jesus,
que muitas vezes não condiziam com o que era utilizado pela sociedade judaica, que às vezes diferia de algumas leis instituídas por Moisés, leis humanas, que ele viera transformar, adequar. Então aqueles outros à sua volta acreditavam que ele era por fora da lei. Vamos perceber aqui alguns exemplos. Uma mulher adúltera é levada aos pés de Jesus no templo. A lei é clara e objetiva. A mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. E os doutores da lei perguntam: o que vamos fazer com essa mulher, Senhor, que foi pega em adultério? E ele traz um magno ensinamento. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele transforma o conceito: quer apedrejar? Apedreje. Mas que faça aquele que não tiver pecado. E como ele sabia que todos nós somos veteranos do pecado, tinha certeza que ninguém teria coragem de jogar a primeira pedra, ficou aguardando. E ele que podia jogar a primeira e a última, porque ele sim não tinha erro nenhum, oferece àquela mulher uma nova oportunidade. Jesus na casa de pessoas renomadas, pessoas da sociedade daquela época participando de banquetes, muitas vezes não lavava suas mãos quando adentrava a casa, e a lei também mandava que quando um judeu chegasse na casa de outro, precisava lavar as mãos e os pés para deixar a sujidade do lado de fora. E o mestre ensina que o que entra pela boca do homem não macula, mas sim aquilo que sai dela. Jesus curou no dia de sábado, o dia em que deveria adorar-se ao Senhor, em que haviam prescrições de quantos passos poderia se dar, o que deveria se fazer. Jesus aceitou mulheres como seguidoras, suas discípulas. Então era um fora da lei para os judeus, os de sua própria raça. Conforme nós dissemos, nem sempre as leis humanas elas traduzem as leis divinas. Não é porque a lei humana em alguns países permite o aborto que a mulher deverá abortar. Não é porque a lei humana em determinado lugar permite a eutanásia, o desligamento dos aparelhos daqueles que amamos, nós vamos autorizar. Não é porque a lei humana aplica a pena de morte que vai ser desejável a morte daquele que delinquiu, que errou. Então é preciso que aos poucos, meus amigos, nós nos conscientizemos a respeito das leis divinas. Porque vai chegar um momento em que essas leis nos regerão. O dia que nós conseguimos vivenciar a verdadeira lei de Deus, que está na nossa consciência, não haverá necessidade de outras leis, porque essa já será o grande norteio das nossas vidas. Mais ou menos no período em que eu vivi aqui na Terra, ou que pelo menos a minha história se difundiu, muitos outros heróis surgiram. Muitos outros heróis também vieram com o intuito de engrossar fileiras. Aliás, desde que o mundo é criado, o planeta surgiu, o governador espiritual Jesus, ele tem feito este trabalho de enviar missionários, seja da área científica, filosófica, religiosa, para trazer esse concurso, essa lei de retorno aos nossos corações. E nesse período da Idade Média, período que eu vivi e tantos outros, eis que um outro herói, este real, esse não há dúvida alguma de que ele existiu, pôde realmente deixar um rastro de luz. Entre os séculos 12 e 13, quando havia o apogeu da Igreja Romana, nessa terrível e pavorosa Idade Média que nós já nos referimos, das Guerras Santas, das Cruzadas e Inquisição, eis que
dezenas, centenas de espíritos foram convidados por Jesus para vir à Terra. Houve uma reunião no mundo espiritual em que Jesus convocou 200 espíritos para retornarem à Terra, a fim de trazer de volta o seu evangelho de amor, a fim de que pudessem reavivar a mensagem divina nas nossas mentes e nos nossos corações. E foi assim que no dia 19 de setembro de 1182, em Assis, Pedro Bernardone, o mercador, comerciante mais rico daquela região, e Maria Piccolini, chamada docemente de Pica da França, receberiam no seio familiar o filho Francisco Bernardone. Ele iria nascer naquela família abastada, muito rica, tendo experiências inenarráveis para a sua vida. Na sua juventude, teve a oportunidade de ir para a guerra. E depois de ficar muito doente, caindo inclusive nas mãos dos inimigos e sobrevivendo, ele resolveu transformar a sua vida. Anunciou para os seus familiares uma festa que seu pai lhe dera, que ele iria se casar. Todos queriam saber quem era a Felizarda, quem era a jovem escolhida por Francisco, o jovem mais rico de Assis. E ele resolveu se casar com a irmã pobreza. Despiu-se de tudo, inclusive das suas vestes, e passou a vestir uma túnica de saco de linhagem. E começou a sua saga. Ele deu início a uma nova etapa de sua vida. Além de poder trabalhar para ganhar o seu próprio sustento, tornou-se o pregador do Evangelho. Ali na praça do mercado de Assis, de frente à igreja de São Jorge, ele elevava a sua voz. As pessoas paravam para poder escutá-lo. E daí a pouco, ele foi contagiando corações. Outros jovens, outros homens também ricos começaram a deixar as suas famílias para poder segui-lo. Bernardo de Quintavalle, vestido de veludo e seda, cinturão, homem rico e poderoso. Ele, ao escutar a mensagem de Francisco, aceitou, porque sentiu vontade. Conversou largamente com ele e resolveu transformar-se em um dos seus seguidores, o Frei Bernardo. Mais tarde, Pedro Catani, vigário da igreja de São Nicolau em Assis, costumavam dizer que eles não viviam para servir. Aliás, eles costumavam dizer que quem não vive para servir não serve para viver. E esse frei também abraçou a causa, chamado Frei Pedro. Então, Frei Paulo, outros surgiram, foram aumentando o número em número de 12. Eram os irmãos da alegria, trovadores de Deus. É claro que as famílias não gostavam, eles eram perseguidos, eram vistos como homens perigosos, fora da lei, pervertendo jovens, tirando das suas famílias. Mas Francisco de Assis, como já era chamado, com seu coração puro e sabendo que estava realizando o que era necessário, continua firme, até que Dom Guido, na praça de São Jorge, o chama para conversar, dizendo que ele não poderia pregar o evangelho, porque ele não tinha autorização da igreja. E Francisco, que era um conhecedor do evangelho, ele diz, mas quando foi que é necessário ter autorização para se falar de Jesus? Quem é que pode me autorizar a fazer tal trabalho? Jesus fez isso à sua época. Ele não convidou a todos a disseminar as boas novas de alegria? Mas os tempos são outros, meu filho, disse Dom Guido. E Francisco, na sua sabedoria, ele sorri e disse, o evangelho está errado? Ou o Senhor é que está equivocado? Mas ele decide, então, a Catedral de Santa Maria Maior,
conversar com o Papa, 12 mendigos descalços. E ele pede então autorização ao Papa para abrir a nova ordem dentro da igreja, os franciscanos, a pobreza da pobreza, a miséria, para que eles pudessem vivenciar na sua mais pura expressão a humildade, o amor a Jesus. E eles trabalharam. Surgindo os franciscanos, agora autorizados a pregar, a trabalhar, eles ergueram as suas mangas e foram ajudar os mais necessitados. Até o último dia da sua vida, Francisco trabalhou. Quando naquele 4 de outubro de 1226, com apenas 44 anos de idade, muito jovem, ele partiu da terra ascendendo aos planos de luz, recebido por Jesus e por Maria. Um coro de anjos cantava louvores. O amado mergulhou no oceano do amor. Ele havia empunhado, meus amigos, a flecha da humildade e o arco do amor. Ele havia abraçado essa causa de auxílio aos corações mais necessitados. Contudo, nessa noite em que nós estudamos a minha história de Robin Hood, relembrando Francisco, e poderíamos lembrar centenas de outros trabalhadores também iluminados que realizaram o trabalho de mudança, de transformação de consciências, a lição que fica profunda para todos nós é que nós deixemos de procurar os heróis externos, deixemos de apegar a essas personalidades passageiras, a esses mitos que às vezes nós criamos e nos apegamos a eles. E fiquemos atentos ao grande herói que já passou pela terra, que venceu o mundo e que legou a mensagem libertadora que pode nos transformar em heróis de nós mesmos. A figura impoluta de Jesus de Nazaré. Ele sempre será o nosso modelo e guia, oferecendo-nos o arco e flecha para nós alcançarmos a nossa iluminação interior. Espero que os nossos queridos internautas tenham gostado do nosso encontro, de muitas reflexões. Se você gostou do nosso encontro, dê o seu like no vídeo. Se é a primeira vez que você se encontra aqui conosco, inscreva-se no canal. Logo abaixo do vídeo há o ícone inscrever-se. Ative o sininho, as notificações, para que todas as vezes que um novo vídeo for postado, você seja avisado pelo próprio YouTube. Se você queira adquirir o livro Era Uma Vez para Adultos, basta acessar o link que está no chat ao vivo ou na descrição do vídeo. Você receberá na sua casa o livro. Além do estudo, você também estará colaborando, porque parte da venda deste livro, a renda, vai para a Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição que realiza trabalhos tanto no Brasil quanto na África. No mais, só temos a agradecer por sua presença e dizer que em breve, pelas redes sociais, nós divulgaremos o nosso próximo encontro virtual, que será em torno de João e o pé de feijão. Vamos ver o que essa história nos aguarda e quais as mensagens que vamos depreender dela. Uma boa noite a todos nós e até breve, se Deus quiser. Olhe nos meus olhos, você vai ver que Deus
descobri que é tudo pra mim. Abra o coração, a sua alma, se me enxergar, vai se encontrar. Entenda, não posso te perder. Eu sangro, eu morro por você. E é verdade, tudo que eu faço por você. No seu coração você vai ver, não tenho por que esconder. Tudo que eu sou pra você. Eu morreria pra você viver. Entenda que luto por você. Qualquer coisa eu sei dá pra fazer. E é verdade, eu faço tudo por você. Não tem amor como o seu amor, nenhum outro me daria tanto. Nada vai voltar se você estiver lá todo dia, toda noite. You can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. It would fight for you, I lie for you, walk the walk.